Eles foram treinados à vida. Eles foram treinados a vida inteira para acreditar que os Estados Unidos eram fracos. Desde as salas de aula até as academias militares, os oficiais soviéticos aprendiam que o poder americano era apenas propaganda, que a tecnologia ocidental era exagerada, que o capitalismo produzia desperdício, não força. Eles acreditavam que seus próprios sistemas eram superiores, mais resistentes, mais disciplinados. Tudo isso desmoronou no momento em que atravessaram os portões da base aérea americana. O que viram naquele dia os deixou em silêncio. Era 1959, em pleno auge da Guerra Fria. O mundo estava dividido entre duas superpotências armadas com ogivas nucleares, capazes de apagar cidades inteiras em minutos. Um conflito direto significaria destruição global. Então, a guerra acontecia em silêncio, através de espionagem, engenharia e avanço tecnológico. Enquanto o público via apenas discursos políticos, os Estados Unidos trabalhavam nos bastidores. Engenheiros passavam noites em claro. Cientistas empurravam os limites da computação. Sistemas militares inteiros estavam sendo redesenhados para funcionar de forma integrada, automatizada e precisa. A União Soviética sabia que os americanos avançavam, mas não imaginava o quanto. Como parte de uma rara troca diplomática, um pequeno grupo de oficiais soviéticos recebeu autorização para visitar uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos. Oficialmente, era um gesto de transparência. Na prática, era uma demonstração calculada de poder. Eles chegaram esperando algo encenado. Encontraram organização absoluta. A pista era larga, limpa, com bombardeiros estratégicos alinhados com perfeição. Equipes de solo se moviam sem pressa, cada pessoa sabendo exatamente o que fazer. Torres de radar giravam lentamente ao fundo, monitorando espaços aéreos a milhares de quilômetros de distância. O ar tinha cheiro de combustível e metal. Dentro do hangar principal, eles viram algo que não existia em suas próprias bases. Computadores do tamanho de salas inteiras processavam dados de voo em tempo real. Painéis luminosos exibiam trajetórias de aeronaves. Técnicos acompanhavam telas que se atualizavam automaticamente. Na União Soviética, muitos cálculos ainda eram feitos à mão. Ali, máquinas tomavam decisões em segundos. Os oficiais caminhavam devagar entre os equipamentos. Observavam cabos passando pelo teto. Escutavam o som baixo dos sistemas elétricos. Um engenheiro soviético cochichou que suas próprias bases ainda dependiam de pranchetas e registros em papel. Aqui, tudo estava conectado. Em seguida, foram apresentados aos bombardeiros. Aeronaves capazes de cruzar oceanos sem reabastecer. Cabines cheias de instrumentos que reduziam o esforço do piloto. Sistemas de navegação que ajustavam rotas automaticamente. Sensores meteorológicos que alteravam trajetórias em tempo real. Um dos visitantes comentou mais tarde que aquilo parecia menos uma base militar e mais uma cidade movida a eletricidade e matemática. Mas o momento mais impactante veio no subsolo. Abaixo de camadas de concreto reforçado, eles entraram em um centro de comando que parecia saído do futuro. Telas gigantes exibiam mapas globais. Sistemas de alerta antecipado estavam conectados a radares espalhados pelo mundo. Bases americanas em diferentes continentes trocavam informações em tempo real. Cada movimento aéreo aparecia instantaneamente. Cada sinal era analisado em segundos. Cada possível ameaça era identificada antes mesmo de se aproximar. Foi ali que eles perceberam algo assustador. Os Estados Unidos não reagiam aos perigos. Eles os antecipavam.
Durante anos, a propaganda soviética dizia que a América era desorganizada e tecnicamente inferior. Mas diante deles estava um sistema funcionando como um organismo vivo. Aviões, radares, computadores e pessoas trabalhando juntos, como uma única estrutura. Eles esperavam propaganda. Encontraram domínio. De volta ao seu país, os relatórios foram analisados em silêncio. Os documentos descreviam uma infraestrutura muito à frente do que se imaginava. Engenheiros alertaram que igualar aquele nível de integração levaria anos. Recursos foram redirecionados às pressas. Novos centros de pesquisa foram criados. Cidades inteiras começaram a surgir ao redor de laboratórios secretos. A visita acelerou mudanças profundas dentro da União Soviética. Porque o que eles viram não era apenas tecnologia. Era uma filosofia. Os Estados Unidos haviam transformado a guerra em ciência. O poder não vinha apenas de armas, mas de organização, inovação e antecipação. Décadas depois, documentos desclassificados confirmariam o impacto psicológico daquele encontro. Ele influenciou decisões militares, investimentos tecnológicos e o rumo da corrida armamentista. O mundo nunca viu essa história nos jornais. Não houve manchetes. Não houve discursos. Apenas um momento silencioso dentro de um hangar cheio de máquinas. Às vezes, a história não muda com exemplo.